Estamos ao vivo, Coronel Rogério, Sargento Noé, e daqui a pouquinho Jorge Aragão, o Invencível, estará na área. Vamos aí começar essa semana fazendo aí umas micro lives, umas lives pequenininhas pela manhã, para comentar os depoimentos aí no STF, do julgamento do Bolsonaro e os outros 7, né? Ontem teve lá o Mauro Cid lá, que funcionou mais como testemunho de defesa do que de acusação, já que ele é o delator, né? O pessoal está em êxtase. E como é um tribunal mais político do que tudo, o resultado a gente já sabe, apesar de tudo apontar para a inocência dos acusados, né, Coronel? Sua visão de como é que foi o dia de ontem. Bom dia, Noé. Bom dia, nossa audiência. Estamos aqui iniciando um novo ciclo, né? Já que agora Noé está mais... quebrou os grilhões, né, Noé? De certa forma. Então a gente vai ter mais liberdade para poder falar aí o que a gente pensa. Então, eu acho o seguinte, primeiramente, eu vejo o seguinte, como é que eu posso entregar a minha segurança, a segurança do país, em pessoas que não aguentam meia hora de conversa com um ditador, né? Um autoritário. Começa a tremer, começa a bambear. O que esse cara vai fazer quando um porta-aviões parasse aí na costa do Brasil? Arriar as calças? Porque, desculpa, eu esperava, né, outra postura. Eu sei que o nosso companheiro aí, né, nosso amigo, ele defende, eu não defendo. Desde 2017 eu já perdi a magia por alguns segmentos do militarismo. Então, porque assim, você aprende a ter brio, a ter honra, a ter virtudes, né? E se a pessoa chega e não tem a virtude de encarar e falar a verdade, doa quem doer. O cara quando vai para a guerra, bom dia, Aragão. O cara quando vai para a guerra, ele sabe que só tem dois caminhos, né? Morrer ou matar. E ali é uma guerra. E se o cara tremeu na base, né? Eu respeito até a questão da tortura que ele está passando, mas eu acho que para quem se entrega na defesa de uma nação, acho que foi muito fraco. Essa é uma primeira fala que eu tenho que fazer, porque é o que a rede também está falando, né? Todo mundo está batendo no Mauro Cid, porque é um tenente-coronel do Exército Brasileiro e simplesmente ele amarelou, para dizer o mínimo lá, desde a parte da Polícia Federal. Veja a diferença, né? Mas a gente não pode, talvez, generalizar pela força, né? Porque, por exemplo, o Braga Neto está lá e até agora ninguém ouve que ele tenha bambeado como o Mauro Cid bambeou, né? Então, assim, as declarações de ontem pareceram mais declarações de defesa do que de acusação, né? Quando o advogado do Bolsonaro ele saca da manga aquele áudio, eu acho que ele desarma muito a bomba. A gente já sabe que esse é um tribunal de exceção, né? É um tribunal de encomenda, onde a vítima é acusador e julgador. Ele fala mais, ele acusa mais que o próprio representante do Ministério Público. Ele é mais acusador ali, né? Mais contundente do que o representante do Ministério Público, o Paulo Gonet. E eu achei o seguinte, eu tô assim muito triste com a advocacia, de certa forma, a falta de postura. Porque assim, você pode não gostar do Bolsonaro, você pode gostar do Lula, mas você tem que defender a lei, né? Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então, assim, o rito que está sendo feito ali não existe mais. O rito hoje, no processo penal brasileiro, não é mais o presidencialista, onde a acusação faz a pergunta para o juiz e o juiz repassa para o acusado. Não existe mais isso. Hoje é o cross-examination, né? Que o cara faz a pergunta direto para o acusado. O promotor e a defesa, eles fazem, para testemunha, eles fazem a pergunta diretamente. Mas tudo parece ter que passar na mão do relator ali, porque ele é o dono da bola, né? Tudo tem que ser com ele e todo mundo... A figura do Paulo Gonet ali é uma figura também, eu falei do Mauro Cid, mas a figura do Paulo Gonet é uma figura decorativa. É uma figura decorativa, porque ele não exerce ali o que o Ministério Público, na Constituição brasileira, ele é o defensor da lei, é o custos legis. Ele é o acusador
mas não é o acusador de ocasião, mas ele, acima de tudo, ele tem que defender a lei. E aí parece que o representante da PGR só faz, né, a vaquinha de presépio ali para o relator do processo, que conduz do jeito que quer, da maneira que quer, faz piadinha, cerceia a fala dos outros. Então, assim, quando eu falo da advocacia, é porque os advogados, por meio dos seus representantes, deveriam defender que o rito e a seriedade do processo fosse levados a sério. Desculpa aí a redundância. Mas parece que está todo mundo concordando com esse circo, não tem outra palavra para falar, que é esse julgamento do 8 de janeiro, né? Onde você vê o cara fala que era uma reunião de boteco. Ah, mas eu estava, quer dizer, meu nome era. Olha só o absurdo. Meu nome estava presente. Se ele sabe, eu sei que meu nome estava presente. Então, só por isso ele já suspeito, né? Impedido, suspeito, não, impedido de julgar esse caso. E ninguém fala nada agora. Perdão do termo prolongado. O problema não é só a gente estar titulando só o Alexandre Moraes como culpado aí, até, mas ele é 1 em 11. Ele é 1 em 11. E os outros 10 estão calados. Na verdade, ele é 11 em 1. Ele é 11 em 1, né? 1 em 11. E aí, Aragão, diz aí, o que você achou daquela festança de ontem, lá, aquele show de horrores? Bom dia, Rogério, bom dia, Noé. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ah, beleza, porque hoje estou com um microfone diferente aqui, não testei. Bom, Noé, dá uma olhada aí, eu te mandei um link com uma foto muito interessante que foi postado por um cara também muito conhecido e que eu vou começar por ali. Ontem nós conversamos rapidamente e eu inicialmente comecei ali fazendo até uma breve defesa, no meu entendimento, do Cid, pelo militar, por ser um coronel. E aí eu não sei se vocês sabem, mas o Cid é FE, né? Ele é um cara treinado, preparado, em tese, e FE. E ontem a turma estava muito puta com ele, e com razão. Todo mundo esperava. Se você conseguir botar a foto aí para todo mundo dar uma olhadinha, vai ser interessante, porque vai resumir bastante o que o Rogério falou e o que eu vou falar. Né? Porque o que eu vou falar, não sei, só sei que foi assim. Né? Bom, o Cid como FE, ele é isso aí. Né? Tira a tarja aí, não é? Tira a tarja do café. Pois é. Não sei, só sei que foi assim. Cara, essa foto foi muito bem escolhida, foi muito bem montada, porque isso aí, infelizmente, retratou o que o Cid se tornou. Né? A gente ficou conjecturando muito durante muito tempo, porque ele não estava com contato com ninguém, ele não tinha acesso a ninguém, então não podia ter combinado nada com ninguém. E ele foi fraco. Ele foi fraco e, no meu ponto de vista, ele foi muito mal orientado juridicamente. Ele deu muito azar, talvez. Ele está no terceiro advogado e cada um foi pior do que o outro, no meu ponto de vista. Evidentemente, olhando todo o contexto da obra durante esse período todo. Né? Então, realmente, o Cid caiu em várias contradições, toda hora ele mudava aí a famosa delação, foi feita a delação. Eu sempre defendi pelo seguinte, porque até então nós não tínhamos assistido o Cid ao vivo e a cores da forma que foi ontem. Né? Então eu concordo com o Rogério que o cara mais brilhante ali ontem, que desmontou tudo, foi realmente o advogado do Bolsonaro. Ele, com aquele áudio ali, ele detonou, porque o cara dizer que não lembrava e com quem que ele estava falando naquele momento, e o advogado falou assim, você estava falando com... Você disse no início, o general. Quer dizer, então, você estava falando com o general. Que general era esse? Só podia ser com o comandante do Exército. Quer dizer, ele está completamente atordoado,
um cara que não demonstrou que não aguenta a pressão. Eu fico imaginando ele como militar treinado que foi, como FE, numa guerra ele estava morto, né? Ele infelizmente estava morto. Ele decepcionou muitos militares. Ontem estava no grupo e o pessoal estava muito puto porque ele não aguentou pressão, né? E ele arregou, né? E mentiu, infelizmente, várias vezes. E ontem ele não teve mais como mentir, porque as provas apresentadas foram uma bomba. Foram uma bomba. Por outro lado, nós também tivemos ali o Fux, né? O Fux também deu uma desmontada, inclusive no próprio Moraes, porque com a pergunta que o Fux fez, deixou muito claro ali a grande farsa. E aí, como o Rogério bem definiu, e o Noé também enfatizou, o cabeça de ovo, perdão, meu Deus, me perdoe, Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, ele é tudo, né? Eu acho que ele ainda age muito como promotor, que ele foi promotor de justiça. E então ele não sabe se ele é juiz, ele não sabe se ele é promotor, ele não sabe se é advogado de acusação. Defesa ele nunca é, porque ele não defende ninguém e ele não usa a lei em momento algum, né? Ele cria a Constituição própria, que é a Constituição criada por Alexandre de Moraes, né? Então, mas ontem ficou muito patente, muito claro, e outra coisa que o Rogério falou, você vê, a discrepância entre a posição e a demonstração de um general que estava ali, que foi o candidato a vice-presidente, né? E o do Cid, né? Você percebe ali pela reação do Cid, toda hora ele fala assim, ele fecha a cara, quer dizer, ele percebe que não tem mais, botaram ele no corner, né? Botaram ele aí no escanteio do ringue de boxe, e ele só tomou porrada e não podia fazer outra coisa, só se defender, porque não dá para ele bater, né? Então, a impressão que eu tive, né, clara, foi de que o circo está pegando fogo, literalmente pegando fogo, porque está desabando todas as narrativas, por mais que o Alexandre de Moraes continue criando narrativas, as narrativas estão caindo passo a passo. Esse processo, depois de ontem, era para ser anulado de cabo a rabo, né? Porque todo o esquemão que o Alexandre de Moraes montou foi desmascarado. Chegou a um ponto que eu não aguentei nem mais ficar vendo. Fui até tarde assistindo, de madrugada, e não dava. Foi tão ridículo o circo, porque era um circo sem graça, um circo que não tinha palhaço, só tinha carrasco, era um circo de horrores, né? Aliás, o STF, nesse processo, se tornou um circo de horrores, né? E de humor negro, né? Então, as análises, acho que a gente tem que pegar ponto a ponto ali para discutir, que é muita coisa que aconteceu, mas no pau da barraca foi vexatório. O Cid realmente ficou numa situação mais complicada, no meu ponto de vista, do que ele já estava, porque agora ele teve que falar a verdade ali, porque ele não tinha mais como contestar as provas que foram jogadas em cima da mesa, né? Esse é meu primeiro ponto de vista em relação a esse início aí. E vou terminar falando o que é óbvio, né? Eu não sei, só sei que foi assim. Eu acho o seguinte, não é, Aragão? Perdão já ter entrado aqui. Daqui a pouco pegar um café, que o papo tá bom. Realmente pegar um café. O Cid não aguenta meia hora de acariação. Meia hora não, 5 minutos de acariação. O Felipe Martins quer acariar com ele. Quer ser acariado, quer fazer acariação. Então, assim, se é isso, como você bem colocou, Aragão, se é isso que o Alexandre de Moraes tem para acusar, isso é nada. E aí eu falo, eu acho que eles vão acelerar, né? Porque, como você colocou, o circo está desmontando. Eles vão tentar acelerar o processo, não só o processo... Eu não digo o processo do 8 de janeiro. É outro processo de tomada de poder.
né? Porque esse do processo do 8 de janeiro, a população já não cai mais, né? Todo mundo está vendo assim, e daqui a pouco vai se questionar, o André Marcília, ele coloca muito bem, como é que, se é isso que o Cid está falando, que serviu de base para o dito golpe, o atentado de golpe, como é que condena a mulher que pichou a Um estátua batom. Um com batom. batom? Que golpe é esse? Né? Se o cara falou que era uma conversa de boteco, ninguém nunca falou em tomada de poder, nunca falou em matar ninguém, né? E eu acho que o Ramagem falou ali foi muito. E o cara está confundindo pensamento com planejamento. Existe o pensamento, existe o planejamento e existe a execução. Então, assim, uma coisa que ficou restrita a pessoa ali e nada foi produzido para se executar e o cara está querendo punir. Então, assim, e tá querendo não. Tem pessoas que já morreram por conta dessa conduta. Isso tem que ser dito. E é lastimável, da mesma forma que eu falo da advocacia, porque eu não estou falando para tomar o lado do Bolsonaro, né? Eu fui remar agora, o pessoal fala que eu não dei. Eu falei, não, eu dei dinheiro lá. Pro Bolsonaro eu mandei o Pix. E aí? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Por causa da... Não mandei para Carla Zambelli porque eu acho que ela faz muita presepada e mete os pés pelas mãos. E fez merda mesmo, vamos falar assim, quando pegou aquela arma lá no dia 22. E muito mais merda ela fez quando contrata um hacker para entrar no sistema. Então ela perde toda a razão, a meu ver. Isso não quer dizer que eu concorde com o Hugo Mota dizendo que tem que caçar, vai cumprir a sentença do Alexandre de Moraes. Não, ele tem que submeter isso ao Congresso, né, na Câmara, para ver se eles aprovam ou não. Não é ele quem decide é o colegiado. Mas o Alexandre de Moraes está sendo base para essa turma toda, né? O Rei Sol, né? Se a gente quer entender o que foi a Revolução Francesa, quem foi a Luís XIV, né? Isso. Olhar a personificação do ministro do STF, porque parece-me que ele não pode ser contradito. Não. Né? E seus pares não falam nada. Não falam nada. E assim, aí sim, dentro do direito, dentro do mundo do direito, a omissão é punível. A omissão é punível, porque todo mundo está vendo um mar de ilegalidades, e tem coadunado com esse cara. Não tem feito nada. Me permita, eu vou até mais longe. Eu entendo, a partir do que você falou agora, que os demais estão prevaricando. Sim, porque os demais sabem que o Alexandre de Moraes age de maneira ilegal e estão prevaricando porque não vem a público falar nos processos, nos autos. Não, peraí. Nós somos 11, o Moraes está... Sabe? Então, para mim, isso é prevaricação. Eu acho que todo mundo ali tem erro. Aragão, peraí. Não, eles não estão prevaricando. Eles são coautores. Eles são coautores. Isso. Ou partícipes, por quê? O Gilmar Mendes toda hora vai dar entrevista e fala que está tudo certo, que tem que censurar as redes, que tem que punir, que tem que aplicar. Então, ele tá, mais do que omisso, ele está o quê? Agindo com. Essa é a verdade. E aí, meu amigo, vamos ver o desdobramento do que o povo vai querer, né? Adiante, porque todo poder emana do povo, né? Ou agora a gente também não pode falar isso, que está na Constituição. Pois é. Você falou um negócio muito certo. Me permita aí voltar aqui, Noé. Ontem, o que eu assisti... Eu estou ouvindo, vou só pegar um café. Tá, ontem a coisa foi tão dantesca que o Cid, várias vezes foi perguntado a ele a questão da minuta, né? E ele diz que não, foi um papelzinho, eu não cheguei a ler, eu não vi direito, não foi bem assim. Mas peraí, mas você fez uma apresentação? Não foi um PowerPoint, não. Foi um documento em Word. Quer dizer, aí o tempo todo nós passamos até então ouvindo dizer que foi uma anotação num pedaço de papel, né? Que falaram que era um planejamento. Uma minuta. Agora,
Se existe esse documento, por que ontem esse documento não foi apresentado? É o que todo mundo está questionando. Aonde é que está esse documento? Aí todo mundo, aí o advogado diz, vem cá, mas o presidente viu esse documento? Ele recebeu, quer dizer, então, vamos lá. Ele recebeu um bilhete ou um papel, qualquer que seja, né, com uma possibilidade de estudo sobre a lei, né, sobre o que se poderia fazer à luz da lei, e ele pegou lá e riscou alguma coisa e só deixou o nome do ministro Alexandre de Moraes. Né? Agora, cadê esse documento? Não foi tudo apreendido? Por que nessa hora o relator, o dono do processo, não mostra esse documento? Sabe por quê? Meu entendimento, sabe por quê? Porque é um papel sem nada, que não prova absolutamente nada, pode mandar até para a polícia técnica, que não vai tirar DNA de ninguém dali, né? Que é rascunho, quando a gente, por exemplo, está numa mesa que a gente passa um bilhete para um, para outro, aí pô, daqui a pouco ninguém mais sabe quem foi que fez esse papel. Quer dizer, é bilhetinho. Né? Daí a dizer que isso tudo foi um golpe, o Cid ali só caiu em contradição, e aí ele teve que dizer, não, ele não assinou documento nenhum, quer dizer... Aí você vê logo em seguida os jornais dizendo de que o que o Cid falou tirou apenas o general Heleno e mais um outro da reta, mas que a situação do Bolsonaro se complicou, a do Braga Neto se complicou. Eu falei, esses caras que planeta que esses caras estão vivendo? Eles assistiram a outro julgamento diferente do que todos nós assistimos? Porque Aragão, não foi isso. Você falou sobre esse pedaço de papel aí, eu lembrei daquela sua música do Jorge Aragão. Estava escrito num papel de pão. Eu estava inspirado quando eu escrevi isso. Gente, deixa eu só voltar aqui, até em cima do que você está falando, Aragão. E vou repetir a questão do jurídico, né? Vou entrar no jurídico aqui. A minha crítica hoje é principalmente aos juristas. O contraditório é justamente eu poder contradizer a acusação. Aí você me fala de uma minuta que nunca apareceu no processo, entre outras provas que nunca foram, né, apresentadas no processo. Então, assim, como que eu vou me defender de algo que eu não vejo? Não está materializado no processo. Por que está escondendo isso daí? Por que não está no processo? E muito mais grave, né? E muito mais grave, e por isso que eu falei ontem o negócio que a Globo talvez seja o nó górdio, né? Que tem que ser aí desatado, seja por fora, né? E não necessariamente o Moraes. Por quê? Porque, infelizmente, grande parte da população vê televisão, né? Ainda. Apesar de muitos acessarem as redes sociais, né? Mas ainda vê em televisão. E aí nós estamos vendo esses comentaristas falar um monte de besteira, um monte de coisas absurdas aí. Então, assim, não tem uma prova apresentada e as pessoas estão falando, né, acusando de algo que ninguém viu. Então, como que pode ter uma defesa plena, ampla, se você não tem a prova materializada ali? Quando se perguntou ao Cid, acho que foi o Fux, né? Era dinheiro? Provavelmente era. Ele acha que era dinheiro que estava numa caixa. Ele não tinha certeza se era dinheiro ou não. Então, porra, desculpa, não dá para seguir nesse processo. Se o principal elemento ensejador de todo o processo não tem certeza de porra nenhuma, como é que a gente vai seguir no processo? Desculpa os palavrões, porque a gente vê assim, e aí tá todo mundo calado diante dessas aberrações jurídicas. Ninguém é chamado para falar, tá errado. O advogado do Bolsonaro parece que era contrário ao Bolsonaro, né? Na época lá, fazia comentários contra, até na questão do pseudo-golpe.
Só que o cara, hoje, você vê na cara dele assim, o cara tá espantado com tudo que ele tá vendo do sistema. Como diria lá o Capitão Nascimento no Tropa de Elite 1, o sistema é foda, companheiro. Mas tem que se vencer o sistema, porque não dá para você acreditar que isso aí tá acontecendo, tá todo mundo calado. Perdão. Tá sem áudio, Aragão. Opa, voltou? Voltou. Vamos lá. Voltou. Só botar a cerejinha no bolo. O Silvio Navarro diz: o golpe não existiu e agora descobre-se que a trama também não. Perdão. O STF está criando um novo tipo de prova. A prova escondida, né? Porque é uma Não, prova que ninguém tem. o que eu escrevi ontem. Né? A casa caiu, agora eles vão precisar de novas narrativas para criar novas provas. E aí tem um texto interessante de uma pessoa que eu não se identifica aqui, não sei quem é, nunca vi, mas ele escreveu bem. Não existem provas e os testemunhos não têm nexo causal. Mas e daí? Não estamos em um julgamento normal, mas sim em algo meramente burocrático, só para fingir que houve alguma coisa antes de prenderem Bolsonaro. Nada, absolutamente nada, muda um veredito político que já está pronto. Sim. Então, eles agora vão criar. Eles vão criar mais narrativas, porque ontem realmente a casa desabou. A casa desabou, né? Pois é, eu estou vendo aqui agora o Fábio Van Garten, né, postando já, deve estar rolando já algum depoimento já lá no STF, eles botando exatamente o que o comandante lá, o almirante, falou, de que minuta não é documento. Minuta é um rascunho, não tem valor legal, não tem nada. Mesmo assim, você vê as pessoas sendo julgadas, presas, torturadas por um papel de pão, né? Pois é tudo muito subjetivo. Eles não têm prova concreta de absolutamente nada. Por quê? Porque não aconteceu nada. Eu acho que esse termo, eu já usei isso várias vezes também, esse termo que conversa de boteco, né? Conversa de boteco, eu sempre digo o seguinte: rede social é um grande botequim, né? Aonde todo mundo diz o que quer, cada um diz o que pensa. E agora, aí, mas como coibir isso? Eu falo assim, coibir? Eu digo o seguinte: quando eu frequentava boteco, roda de boteco, quando eu ia para barzinho com os amigos, chegava no início todo mundo se abraçava, todo mundo chegava sóbrio, bem. Chegava num determinado ponto que o pessoal começava a beber, entornar, e aí o rumo da história começava a mudar. O que eu fazia? Né? Quando eu via que a coisa ia entornar, ia terminar mal, eu disfarçadamente vou no banheiro. Eu não voltava mais, eu ia embora. Por que eu ia embora? Porque eu era o único sóbrio no meio de um monte de bêbado, eu era o único que ia lembrar de tudo, e ia ser apenas a minha voz contra todo mundo se acontecesse alguma coisa discrepante. Né? Então, o pessoal, como se comportar em rede social? Gente, se o canal está ruim, muda de canal. Se você tá na conversa não tá boa, sai de cena, entendeu? Agora, eles querem criar narrativas e mais narrativas e censurar todas as redes sociais. Por quê? Para não acontecer outra. Uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se eu perdi algum fio da meada. Ontem foi ao vivo, né? Sim. Foi ao vivo. Mas por que foi ao vivo ontem? Porque se os outros depoimentos foram. Aparecia atrás lá, proibido gravar, proibido filmar e proibido Foi postar. o tiro no pé, Aragão, foi o tiro no pé, que eles quis fazer o espetáculo, só que o espetáculo foi contra ele. E o PT pediu para poder transmitir, né? Mas aí cabe uma. Será também que não foi pressão dos demais ministros que tinha que ser ao vivo para ele, já que ele estava certo, tinha que ir ao vivo, para todo mundo assistir ao vivo, democraticamente, para acabar com aquela narrativa de que o tribunal não é democrático? Quer dizer, eles nos deixam sempre no ar com pensamentos soltos, porque eles não são claros, eles não são legalistas, eles não seguem a lei, né?
e eles só vivem de narrativas. É o que eu penso, é o que eu tenho assistido. Os jornais de comunicação, de grande comunicação, já não conseguem mais disfarçar, estão tendo que vir a público expor a verdade, né? Mas agora é tarde, né? Porque as redes sociais já desmascaram esse esquema há muito tempo, né? Agora... Menos a Globo, né, Negão? Que a Globo ainda continua mamando no saco de determinados indivíduos ainda aí, entendeu? Continua endeusando eles ainda. A Globo ela está realmente fora da realidade. Ela está tentando moldar a mente da audiência. Por isso que a audiência deles está despencando, né? Porque quando alguém chega para você, tenta fazer você comer um cacto dizendo que é uma maçã, eu falo, não, mastiga isso aqui é uma maçã. Mas ele mesmo, ele sabe que está te enfiando um cacto garganta abaixo. Então, assim, o povo fala assim, não, isso aqui eu não vai engolir, não. Né? Ou uma planta venenosa, né? Ou algo venenoso para você comer, né? As pessoas estão entendendo, ó, esse cara travestido de jornalista querendo me enfiar veneno garganta abaixo. Então, eles estão colhendo o que plantaram. Né? Mas, infelizmente, tem muito dinheiro estatal envolvido nisso, né? Eles podem mentir o resto da vida, dar show pirotécnico o resto da vida, porque o dinheiro estatal está entrando para mantê-los ali militando. Enquanto isso, o nosso presidente está lá gastando milhões e milhões não, em ele diárias. Não sabe quanto está gastando. Não sabe. Não, ele não sabe. Tá nem aí o que está gastando. Ele sabe quanto é que ele está trazendo de volta para o Brasil. Eu vou dizer para ele quanto é que ele está trazendo para o Brasil. Zero. Nada. Chifre, um par de chifre. Em cima do que você falou aí, não é? Alguém fez uma postagem ontem, eu até acho que eu salvei, fiz o print da página, vou postar depois, é que nós passamos 4 anos no céu, né? E a Globo, né, a imprensa vendendo como se fosse o inferno. Nós estamos 4 anos no inferno e a Globo vendendo que nós estamos no céu. Então, assim, é isso daí, porque é por isso que eu falo. Tem que pressionar, porque na hora que o Marinho lá comprou um iate de 2 bilhões, né, 1 bilhão, algo assim, né? Com certeza ele tem conta nos Estados Unidos, investimento nos Estados Unidos e países afins, né? A hora que fechar a torneira dele, será que ele vai continuar? Não vai dar uma ordem lá para o jornalismo falar a verdade? Quando o cara expõe que comprou um iate de não sei quantos milhões, a primeira conta que eu faço como analista de inteligência é o seguinte: da onde veio esse dinheiro? Porque se ele é deputado, se ele ganha X, ele não pode comprar X mais Y, porque essa conta não fecha. Aí me impressiona que o Ministério Público... Se fosse a nossa corporação, está todo mundo sendo investigado. Ninguém levanta... Sabe por que eles não levantam a lebre? Porque ninguém ali prova a sua receita verdadeira. Fato. Eu acho só o seguinte, né? Vamos lá. Ele quis espetacularizar, né, o evento de ontem e espetacularizou. Aí para a direita bater, foi. Agora, é preciso que isso ganhe, né? E quando eu falei mais cedo com vocês ali antes, né, que eles vão acelerar, por quê? Saindo um pouco do julgamento. Nós temos um julgamento do Léo Lins que todo mundo, opa, peraí, o cara é uma piada de mau gosto, eu nem ouço, não vou em show de stand-up, mas eu acho que é uma piada. Você pode não gostar, você pode pedir indenização pro cara, agora, prisão pro cara de 8 anos e multa de 2 milhões? E assiste quem quer, né? Foram pessoas que pagaram para ouvir aquilo, pô. Pois é, essa é uma questão. Aí você vê agora, que a gente já falou lá atrás, a gente vem falando isso há muito tempo, da classe média, do filhinho da classe média que falou que ia votar no Lula, que o Lula falou que a classe média não podia ter 2, 3 televisões em casa, agora ele está metendo ferro nos investimentos da classe média. Eu não tenho investimento, mas eu sei que muita gente vai, né, quer pegar até as cripto, não é? Você está entendendo? Então, assim, ele não vai pegar. Isso todo mundo já tinha falado. Aí vai precisar tomar num... Não sei se pode fazer isso, né?
vai precisar tomar no caneco aí para começar a entender que é só ladeira abaixo? Essa é a grande verdade. Eu estou acompanhando aqui o Twitter. Anteontem eu acho que, rapaz, eu dei uma pesquisada, eu recebi uma matéria do meu correspondente em Boston. Eu tenho um correspondente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um correspondente lá. Até porque eu tinha com meu irmão um escritório perto, numa cidadezinha. Eu falo sempre Boston, porque eu nunca lembro o nome das cidades todas, né? E a gente tinha um escritório lá até há um tempo atrás, mas eu continuo tendo meu correspondente. Ele me mandou cenas inéditas, eu falei assim, peraí, isso eu não vi em lugar nenhum ainda. Aí eu fui dar uma olhada nas redes e realmente ninguém estava postando. Eu falei, opa, baixei tudo, claro, primeira mão, né, cara? Eu joguei no X a questão do pau comendo lá em Los Angeles. E aí, cara, com grata satisfação, eu pensei, eu sigo algumas pessoas interessantes, e eu não bloqueio as fotos e filmes que eu coloco. Cara, não deu meia hora, os caras foram, porque eu marquei eu marquei os filmes, né? E os caras começaram a postar escrevendo mais texto do que eu escrevi, porque eu fui bem sucinto. Legal, cara, eu estou servindo de inspiração para alguns. E aí eu comecei a acompanhar. Bom dia, Sakura. E aí eu comecei Primeira a acompanhar. vez no canal, bem-vindo aí. E aí agora, o que acontece? Eu vejo a Ana Paula, há 6 horas atrás, ela publicou, na madrugada no Brasil, mas por aqui Trump não dorme. Mais 700 marines estão chegando a Los Angeles para conter a bandidagem. Conter a bandidagem? Não, conter o terrorismo, porque o que está acontecendo em Los Angeles é terrorismo. É terrorismo puro. Financiado, né? Puro. Financiado, Entendeu? né? Como? Financiado. Financiado pelos Soros. Sim. Né? Quer dizer, aí o pessoal está batendo. Quer dizer, então lá é aquilo que ontem eu ouvi bastante de alguns comentaristas, até com o Alexandre Garcia, né? Que lá é uma república federativa, né? E lá funciona, a federação funciona. O Estado, como, por exemplo, da Califórnia, pode processar a União se entender que foi. Cara, o Trump está cagando. Ele disse que ia correr atrás dessa bandidagem, botar para fora do país, e ele está mais do que certo, tem que botar até um bando de terroristas. Você vê que os caras estão lá atacando os caras. Aí você vê as contradições, vai demorar muito tempo, eu não vou tentar explicar aqui agora que não vai dar tempo, mas você vê que os caras votaram, inclusive muitos deles votaram no Trump, e agora estão lá com a bandeira do México, a maioria ali é traficante, muitos são condenados, e estão lá tocando terror, e o governador, junto com o Jorge Soros, não, isso é uma afronta. A prefeita foi para a televisão dizer, olha, vocês têm direito disso, disso, não deixem prendê-los. Porra, maluca, porque eu tenho lido bastante sobre essa legislação que está acontecendo lá em relação a essas prisões. Tá? Se o cara está na rua e for parado pelo pessoal da Federal, ele pode ser preso. Você não pode entrar na casa do sujeito sem mandato. Mas na rua, se ele for parado e for preso, pode. Depois, mas não está se dando ampla defesa. Ampla defesa para terrorista é pau. No meu ponto de vista, é pau. Mas, assim, você pode ver, Aragão, que existe um padrão, né? O padrão é o seguinte, para a mídia, isso que está acontecendo lá não é terrorismo, entendeu? Mas 6 de janeiro foi. Que foi lá na época do Trump e não foi 6 de janeiro, foi. Entendeu? O cara põe fogo em carro, invade loja, o cara invade loja, põe fogo em carro, quebra o pau na polícia, e para a mídia, não, isso não é terrorismo, isso não é violência, isso não é nada, entendeu? A pergunta que não quer calar. O senhor está congelado, o Coronel Rogério. Onde anda o general G. Dias? Cadê o general G. Dias, que abriu as portas para os terroristas entrarem e depredarem tudo? Porque até a água ele mandou servir
Para os terroristas, bom, se aquelas pessoas que ele acolheu, que ele deu água, que ele abriu as portas, são terroristas e não estão presos, no mínimo G. Dias tinha que estar preso para se explicar. E aonde anda o general G. Dias? Ninguém Como é sabe. que tá aí, não é? Tá Agora congelando aí, deu uma não? descongelada, mas depois só dá uma travada e fica parado. Deve ser o horário. Mas veja bem, só voltando à questão dos Estados Unidos, acho que a gente, como diriam meus instrutores, né? É tolo aquele que não aprende com as experiências alheias, né? O Trump aprendeu. Porque se vocês lembrarem, nas vésperas das eleições americanas, teve um incidente com George Floyd, né? Esse George Floyd, o MBL, né? MBL não, Life Matter, Vidas Negras Importam, né? E começaram a fazer esse tipo de movimento também terrorista lá. E eles não soube lidar muito bem com isso, até porque na época tinha a pandemia que estava chegando. Só que hoje não. Ele já está mandando as forças para lá, porque sabe que a própria Califórnia não vou dizer progressista não, porque é esquerdista, né? É mais comunista. Então ele já sabe que ali é o foco e já mandou. E eu acho que ele está certo. E assim, os latinos que votaram nele não são aqueles que estão ali. Não. Com certeza. Porque quem está ali é ligado à facção, a cartéis, e estão ilegais. Eu acho o seguinte, a gente talvez não é muito fácil, seja difícil de entender o que acontece, porque em tese nós não temos isso aqui ainda, dessa forma. Mas se você analisar quantos haitianos entraram no Brasil, quantos venezuelanos entraram no Brasil, quantos angolanos e outros africanos entraram no Brasil, e se tivessem, como nossa mão de obra não é qualificada, né? Se nós estivéssemos perdendo tantos empregos assim, né, a economia tivesse complicada, será que a gente também seria compassivo com uma imigração irregular? E o pessoal de Roraima, né? Roraima, reclama bastante do pessoal da Venezuela que está lá, né? Inclusive porque criminosos estão lá estuprando mulheres brasileiras, praticando diversos tipos de crimes. Isso só não é noticiado, porque não interessa noticiar isso daí. Mas será que a gente concordaria? Será que acharia que lá está tão errado? Veja o que acontece na Inglaterra, ou no Reino Unido, né? Veja o que acontece na França. Na própria Alemanha, que sofre com o islamismo lá, não só com o islamismo, né? Mas com todo tipo de violência que o povo nativo hoje acaba tendo que aceitar, muitas vezes defendido por partidos de esquerda desses países. Então, assim, eu acho que não está errado, não. Se o cara está legalizado, se o cara quer imigrar, ele tem que estar, no mínimo, legal no país, né? Não pode estar ilegal. Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso aí. Uma coisa também que eu já percebi, que a gente tem que botar na cabeça, é o seguinte: o cerco no mundo está fechando para todos os imigrantes de tudo que é canto do mundo. Ou seja, na Europa agora, né, estou começando já a deportar nos Estados Unidos, né? Antigamente tinha uma porta aberta para brasileiro em Portugal, de tanto brasileiro fazer merda lá também, já estão começando já a querer barrar, criando realmente essa sensação de que você não é mais bem-vindo aqui, entendeu? Então, meu amigo, só vai sobrar para a gente morar o próprio país, entendeu? O nosso próprio país. Se a gente não tentar melhorar o nosso próprio país, para onde nós vamos se quiser fugir do país? Que nem a gente falou, se o governo do Lula fosse um desastre, como está sendo, né? Para onde você vai? Para onde você iria? Hoje em dia, você fala assim, não, eu vou para os Estados Unidos, mas lá estão deportando. Ah, eu vou para a Europa. Não, mas lá também estão deportando, não querem saber nem brasileiro pintado de... eu vou para a Argentina. Não, lá eles chamam você de macaco, entendeu? Eu vou para o cerco está fechando. Então, ou seja, aí nós temos uma ditadura instaurada no país, você não tem para onde fugir, e para onde você fugir pode ser tratado pior do que aqui. Então, assim, eu estou embasbacado como é que o povo não quer lutar pela própria liberdade, porque o mundo lá fora não vai nos aceitar, entendeu? E o próprio brasileiro também não está se aceitando, a ponto de se chamar bostilheiro, bostil, quer dizer, o próprio brasileiro começa a se enxergar como um ser humano no mundo que é uma merda, entendeu? Ele não se valoriza, entendeu? Quer ir para um país em que ele acha que
a vida é melhor, porém lá ele vai ser tratado como um bosta realmente, né? Que ele acredita que ele é. Então, assim, é uma situação muito complicada. E no país ele não quer lutar pelo país. Então, ou seja, o que vai ser desse país nos próximos anos? Mas Então, não é, assim, quando o povo vê que aquela recepção do MC Posé, como é que é do Pose, aquela multidão lá enaltecendo um cara que vangloria o criminoso, enaltece o criminoso, a criminalidade. O que esperar desse país? É complicado, né? Uhum. Pois é, então assim, a gente como nós estamos de direita, né, nós temos que dar um jeito de se mobilizar para que a gente tenha um melhor resultado eleitoral. Nós temos aí a Carla Zambelli, que vai ser caçada porque temos um presidente que está deixando o bicho pegar, né? E, como é de direita, não, vamos deixar caçar Daniel Silveira, deixa caçar Carla Zambelli, mas o outro lado do PT fez uma grevezinha de fome e pronto, suspende tudo e, né? Então, quer dizer, o sistema judicial da mão da esquerda, na verdade, a direita, até que vença a eleição o ano que vem, capaz de falar, não valeu, essa eleição não valeu, não, vamos fazer outra, entendeu? Até dar à esquerda novamente. Então, o povo tem que se conscientizar de que a eleição do ano que vem, principalmente para senador, né? Tem que ter uma eleição em massa. O Bolsonaro vai ter que tirar umas 3 vezes mais votos que o segundo colocado para poder valer a eleição do ano que vem. Não só ele, como os senadores também, entendeu? E o senador o cara que for candidato a senador, deputado federal, ele vai ter que pisar em ovos, porque se ele falar que a Lua é redonda, o cara do PSOL vai entrar lá no STF falando assim, esse cara é homofóbico, a Lua não é redonda, é quadrada, aí ele vai perder o mandato dele. Porque está tudo aparelhado. Não é, a Sakura fez um comentário, esse até postou, lê aí para nós. Sim. Eu estava falando sobre a questão da imigração, né? A maior tristeza desse local que o senhor falou é que as poucas vezes que falaram sobre esse assunto, dizem que é uma coisa cultural. Falam isso tentando amenizar a situação crítica que tem lá. Uma tristeza o que fazem com as crianças. Eu não sei bem a que ela se refere, mas eu acho que deve ser com relação à imigração na Europa, né? E nos Estados Unidos. Né? Acho que a questão do islamismo na própria Alemanha, né? E sim. porque, assim, é cultural, né? Mas é algo que o Ocidente não aceita, né? E está sendo colocado goela abaixo, né? O casamento de uma menina de 12 anos com um cara de 40, que seja de 18 anos. Isso contra a vontade dela, né? Contra a vontade. Se ela ainda quisesse, podia-se até cogitar, mas não quer e é obrigado a fazer. Me permita, eu vou voltar no assunto. Isso já até existiu no Brasil, né? Isso já até existiu. Só que hoje não dá. Parece que querem colocar o estudo como uma coisa cultural. Acho que é isso. Porque, assim, no Brasil, qualquer relação de uma menor ou de um menor de 14 anos, mesmo que consentida, é estupro de vulnerável. E você não vê a esquerda aqui criticando isso daí, né? Sim. Eu vou tocar. No Brasil tem muito disso também, desse abuso sexual a menores, né? Sim. Como algo cultural, né? Até prostituição de crianças, né? Em beira de estrada. Não vamos longe, não, hein? E aí, quando a Damares falou isso lá no Congresso, lá, que o trem virou contra ela, desceram o pau nela por ela revelar isso, como se ela tivesse criado aquilo. Deixa eu te falar. Eu tive conversando com o educador aqui do nosso estado. No Morro de Vitória, as crianças estão sendo violentadas. Sim. Estão sendo violentadas. E está todo mundo calado. Nós estamos aqui no Espírito Santo, no estado que fala que, né, está com índice maior que no Brasil de homicídios, mas vende como se fosse a mil maravilhas, né? Me permita. Pois é, mas essa omissão é que é interessante, assim, as pessoas estão deixando a coisa acontecer e ninguém se rebela, ninguém faz uma passeata, ninguém dá visibilidade a isso, as coisas vão continuando acontecendo debaixo do pano, né? É muito triste.
Mas por isso que eu falo que a eleição do ano que vem é decisiva para se consolidar a ditadura ou se libertar dela. Porque eu falei, tem que ser uma eleição na qual o presidente receba 60%, 70% dos votos, né? O senador que você escolheu e que seja de direita, o deputado federal, ele tem que focar no voto e tentar, no seu cotidiano, não fazer que nem um certo deputado federal aí, né? Quer sair na porrada com os outros, agredir os outros, depois não quer tomar uma suspensão, depois não quer ser caçado, né? Fala, Aragão. Dedinho aí, tá... eu sei que está na primeira série. Eu vi que eu sou doutrinado, eu não esqueci as normas do ginásio, meu antigo ginásio. Levante a mão antes de falar, para pedir para falar. Eu fiz isso. Duas coisinhas, eu ia falar uma coisa, mas eu vi uma outra aqui, vou tocar. A Folha de São Paulo acabou de publicar, tem uma hora que ela publicou, a foto do Bolsonaro. Cid implica Bolsonaro em planos golpistas e cita pressão por relatório contra urnas. Aí um cara embaixo vai e diz: ué, eu assisti ao depoimento inteiro e não vi essa implicação. Ao contrário, Cid inocentou Bolsonaro. Quer dizer, aí é o que eu falei. Vamos ver, após o julgamento, as narrativas. E aí já começou Folha, o Estadão, o Globo. Quer dizer, eles estão criando narrativas que, porra, pensando o quê? Que nós somos tolos, que nós somos cegos, que nós estamos esclerosados e não assistimos? Bom, mas não era só isso que eu queria falar. Eu ia voltar a um assunto que eu já falei aqui em outras oportunidades. Eu me recordo muito, no ano 2000, de quando eu fiz o curso da ESG, né, da Escola Superior de Guerra. Na realidade, foi na ADESG, né? E nós recebemos aqui no Estado professores da ESG. Eu não vou entrar no detalhe, quem quiser, por favor, procure lá, ESG, Escola Superior de Guerra. E para não ter mimimi, procurem saber qual é o objetivo, para que foi criada a ESG e por que estão lutando para acabar com a ESG. Né? Porque a ESG ela foi criada para ser uma assessoria à presidência da República, aonde se estuda diariamente, full time, 24 horas, sobre geopolítica. E se eu não me engano, foi o general Cardoso, foi um general muito conhecido na época, acho que foi ele. E aí veio mais alguns outros militares que eram professores da ESG, e aí eles apresentaram documentos, porque era uma coisa fechada, por isso que a gente não tem cópia. Eles apresentaram documentação, com fotos, enfim, de investigações, de acompanhamentos feitos pela ABIN, feitas pelas outras agências de inteligência, que já em 2000 já se preocupava com duas coisas: com o avanço dos chineses no Brasil, né? E aí você hoje começa a perceber, se você for em algumas redes, o que tem de distribuidora bancada e trabalhada por chineses em São Paulo, importando, sabe Deus como, produtos e vendendo para tudo quanto é lojinha online, não está no gibi. Mas o que mais me preocupa, que já foi falado lá em 2000, era o alerta que a ESG deu ao então presidente da República naquela época, isso foi oficial, da entrada de muçulmanos no Brasil, porque nós estamos muito distantes, mas, por exemplo, na época, a taxa de crescimento de nacionais na Alemanha já tinha chegado a um ponto crítico, e 1 ano depois ou 2 anos depois, já foi dito que a taxa de crescimento de nativos na Alemanha já era irreversível. Por quê? Porque mais de 60% dos residentes já eram muçulmanos. E o pessoal preocupado com a China, mas os muçulmanos sempre disseram o seguinte: nós vamos dominar o mundo. E não vai ser só com armas. Nós vamos dominar o mundo porque nós vamos conquistar as suas mulheres, nós vamos fazer filho das suas mulheres. Quando vocês acordarem, o mundo vai ser muçulmano. Pois bem, a Alemanha já é muçulmana. Eu tenho uma sobrinha que mora na Alemanha. A gente não tem muito contato, né?
mas eu sei através da minha esposa que me conta, por exemplo, mas na Alemanha realmente é irreversível, né? Os muçulmanos tomaram conta, e graças a Angela Merkel abriu as portas e os caras entraram com força. E aí o que nós estamos vendo na Europa, foi na França, né? Foi essa semana, foi França, Portugal, não me recordo, e onde teve uma questão envolvendo os muçulmanos. Foi Portugal, que os muçulmanos tomaram uma praça lá e a população ficou assustada. Ué, tão assustado, mas os muçulmanos estão entrando em Portugal tem anos. A taxa de crescimento de Portugal já estava crítica há muito tempo. Por quê? Porque os jovens portugueses estão migrando para outros países, procurando emprego e procurando outros lugares melhores para viver. E Portugal não é um lugar ruim. Está se tornando um lugar ruim porque os muçulmanos estão tomando conta. Então, vamos lá. Nós vimos o que aconteceu alguns anos atrás com aquele atentado terrorista provocado por muçulmanos na França, depois na Alemanha. E, quer dizer, o que é que nós estamos vendo? Que os muçulmanos estão avançando e estão dominando. A Europa está tomada. E aí? Nós temos hoje um presidente que bate palma para o Hamas, defende o Hamas, recebe um navio iraniano. Então não se espantem, porque eu já estou vendo diariamente muçulmanos dentro dos shoppings. Ah, mas você está sendo... Islamofobia. Não, eu estou constatando uma coisa que eu nunca vi. Eu estou vendo uma massa crescente de muçulmanos e aquele cara... Outro dia eu vi uma cena meio tosca, o camarada agressivo com a mulher e com os filhos, muçulmano. Vai lá, prossiga, Rogério. Não, em cima do que você está falando, Aragão, tio. Eu estive em São Paulo no final do ano passado. Pegamos o Uber. E porque a gente, talvez aqui no estado, e eu vou contar o que eu ouvi hoje, talvez a gente não tenha isso muito ainda constante. O cara falou, chefe, aqui é tudo mapeado. Aqui é nigeriano, aqui é cubano, aqui é venezuelano, aqui é colombiano. O que menos tem lá, naquela região da 25 ali, sabe quem brasileiro. Brasileiro. Não o tem. Restante tá tudo mapeado. O maior shopping deles lá só tem chinês e muçulmano. Mas é que eu te falo assim, com outras etnias também, entende? Então, quando a gente fala, quem está comentando os Estados Unidos ali, a gente não está olhando para o nosso quintal, e é o que você falou. E nós já falamos que na Bahia a gente sabe que os chineses já compraram várias terras lá, várias terras. E o colega que estava remando hoje falou que ele tem um terreno, uma fazenda, não sei aqui, e ele loteou, né? E o cara perguntou se ele não quer vender, porque tem uma chinesa aí que compra tudo. E aí, aonde que está o Ministério Público? Porque, se não me falha a memória, não foi revogada, existe uma lei do tempo de Getúlio, se eu não me engano, que regula a questão de compra de terras e de exploração do subsolo por estrangeiros. E aí? Não, veja bem, isso foi até debatido, acho que no governo Bolsonaro, né? Já isso daí. Comprar, né? Ele pode comprar. O subsolo, mas há um verdade, limite. Tem um limite e tudo mais, mas o subsolo não é seu. Pode. Não, é seu. Nem o brasileiro. O subsolo não é nem seu. Brasileiro pode explorar. O subsolo é da União, né? Então, até o que você encontra ali não é seu. Você tem o royalties. Então, não pode. Agora, a grande questão que foi vista foi isso daí. Porque no passado, não sei se você deve saber disso melhor do que eu, a própria Bolívia e o Chile reclamaram porque agricultores brasileiros eles estavam fazendo um corredor para o Pacífico, comprando terras ali terras no Mato Grosso do Sul, terras no Paraguai, aí terra, não sei se pegava da Bolívia também, e pegava no Chile, que seria um corredor de exportação pelo Pacífico. E aí deram uma brecada. O que a gente vê nesse agronegócio nosso é que, e aí sim é preocupante, que muitas fazendas do agronegócio podem estar com o chinês. Aí tem a legislação que proíbe, mas eles têm participação. Entende? Eles não podem ter 51%.
ou 50 mais 1, mas eles Acho têm 40 e poucos por cento. Cria um pool empresarial e eles entram como majoritário. Exato. Né? E aí, quer dizer, o brasileiro pode passar necessidade, porque o investidor chinês, ou americano, ou gringo que seja, não vamos, né? Pode querer achar mais interessante exportar para alimentar a sua nação do que o brasileiro comer, né? Eu acho que a gente já antes falava que o que ficava no Brasil era refúgio, né? Eu constatei isso, fomos numa festa, eu recebi um mimo, vamos colocar assim, da festa do gengibre. Cara, a raiz do gengibre que eles exportam, olhando para o que a gente compra aqui, é coisa de outro mundo. Então, assim, só fica o rescaldo aqui para o brasileiro e cada vez mais vai ficar só o rescaldo. Cadê Noé? Saiu? Noé sumiu. Noé foi raptado. Eu acho que ele foi sequestrado pelo Supremo. Será? Ah, e você falou ali, o Aragão, só voltando ainda, né? Fui pegando café ali, Da Alemanha. A Alemanha tentou reverter isso daí, né? Para a Copa de 2006, eles deram incentivo, né? Os que eles chamaram de baby boom, para tentar ter uma população alemã, mas é como você falou, é irreversível. Irreversível. A França também. A França é tomada. Já é irreversível também a França. Também. E eu acho que está irreversível é a Grã-Bretanha, que está tentando resistir, mas aquela coisa, o leite já derramou há muito tempo e está difícil. A Inglaterra está por um fio. Por um fio. Mas por quê? Mas a culpa são dos políticos progressistas que são eleitos, que estão o tempo todo punindo quem é nacionalista em detrimento dos estrangeiros, dos muçulmanos, entendeu? Ou seja, o nosso grande problema no Brasil, esse entreguismo, não vem da direita. Quando um cara da direita fala que vamos privatizar um banco, terceirizar alguma coisa, eles falam que nós estamos entregando nosso ouro para outras pessoas, estamos entregando nossa riqueza para os outros, mas, na verdade, quem faz isso é a própria esquerda, né? É ela que faz isso. Nós queremos o capitalismo para poder gerar mais emprego para o nosso povo, né? Mas, no caso deles lá, o que eles estão fazendo? Olha, tem gente sendo expulsa das suas casas, ingleses, natos, né? Sendo mandado embora de casa para poder abrigar imigrantes. Tem gente que está sendo obrigada a botar dentro da sua própria casa, gente para morar com eles, senão o governo vai mandar prender o cara. O governo está mandando prender o cara porque ele fez uma crítica em rede social à política do governo de imigração. Então, ou seja, é o próprio parlamento inglês que está agindo contra o próprio país, porque, para mim, é uma ocupação programada, né? Os donos do mundo mesmo, quem trabalha nos bastidores do mundo aí, quem acha que um país é governado pelo presidente está enganado. Entendeu? Existe um grupo de indivíduos que mandam nos países, basicamente, está falando, não, agora o desenho vai ser esse. Uma Europa muçulmana, entendeu? Um Brasil comunista, chinês, entendeu? E isso vai favorecer, né? É o controle de natalidade para nascer menos americano, menos brasileiro, aumentar mais muçulmano, entendeu? E aí, quando a gente vê, o mundo já está reconfigurado e a gente fala, como é que isso aconteceu e eu não percebi? Break news! Eu não sei se vocês estão sabendo, mas nós estamos com uma puta greve de ônibus aqui no estado, né? Acabou já, acabou. Foi só para... Foi só porque minha mulher saiu cedo para poder fazer, ela tinha uma atividade ainda hoje cedo, teve que voltar porque a empresa estava fechada, porque a principal profissional estava na porta esperando, mas quem tinha a chave não estava conseguindo chegar porque não tem ônibus. Não tinha ônibus. Isso porque nós estamos num governo estadual democrático, um governo que está fazendo muito pelo povo, inclusive greve. Aí rapidamente escalaram o delegado-geral para falar, né? Porque o secretário de Mobilidade Urbana falou que não, isso não tem nada a ver com o sistema rodoviário. Pode até não ter a ver, como acredito que não tem a ver,
Só que afetou toda uma população. E vou repetir, o que adianta você vender, isso é narrativa, né? Vender que os números de homicídios estão caindo, eu tenho lá minhas dúvidas, mas estão caindo, final de semana foi. E você não aumenta a sensação de segurança, que o cara é morto. Né? Foi morto lá o manobrista, e o cara é morto no centro de Vila Velha. Ontem, teve um lugar no norte do estado aí, do lado teve dois, né? Do lado do Hospital Praia da Costa. Pois é. E o cara fugiu. Esse caso vai ser igual o carro que explodiu ali na reta do aeroporto. 5 anos não acharam como é que aconteceu a explosão do carro. Eu acho que a questão de segurança pública hoje em dia é a mesma coisa que está acontecendo a nível nacional com esse julgamento aí, de Bolsonaro aí. É tudo narrativa. O dinheiro do patrocínio da mídia aberta está pingando, então tem coisa que eu tenho que jogar para fora do tapete. É aquilo que você falou, o cara coloca até reportagem de outro estado, falando sobre pet, falando sobre ecologia, floresta, para não ter que tocar na ferida da violência urbana que existe no próprio estado. Né? Por quê? Porque vai pegar mal para quem está governando, né? Vai pegar mal para quem... Não pode se dar a impressão de que alguém é incompetente no governo. Aragão, então, assim... você é de Vila Velha, né? Perdão, não é? Aí eu vejo aqui um chefe de cozinha fazendo propaganda da escola aqui no pé do Morro do Moreno, falando que foi uma integração. Porra, integração cacete, destrói ali o meio ambiente, o esgotamento vai para onde? Né? A beleza estética da natureza vai para onde com uma obra arquitetônica ali? Está integrada que nem a outra. E é claro, isso é para agradar determinado segmento populacional, social, mas não tem nada a ver com o meio ambiente. Semana passada foi a Semana do Meio Ambiente, né? Dia do Meio Ambiente, onde a esquerda votou contra o marco do saneamento. O meio ambiente não é só preservação de bichinho, de floresta, mas sim qualidade de vida que vem com saneamento básico num país que 50% da população não tem saneamento básico. A tomar num... Né? Não, mas o que é interessante também é o seguinte, vota contra saneamento básico, mas quer cobrar das pessoas cota de CO2 que você produz. Não, mas você também não produz xixi, cocô, que vai para o esgoto, que vai para dentro do rio, vai para dentro do mar? Isso não polui mais do que você respirar e exalar CO2? Mas, assim, é tudo uma narrativa que eles vão jogando para o ar e com a ajuda da imprensa, que vai vendendo isso como uma verdade absoluta, e temos uma parcela da população que ela acredita que o que a imprensa diz é verdade absoluta, né? Houve uma época que eu falava que as novelas da Globo, se na novela da Globo alguém comesse cocô, no outro dia estaria na moda todo mundo comer cocô, entendeu? E as pessoas iam dizer que era uma delícia. Noé, você perceba que nos últimos 30 anos, o projeto para despoluir o Canal Bigossi e a Baía de Vitória sumiu, né? Ninguém sabe e ninguém viu. Não se fala mais no assunto, não se toca mais no assunto. Eu remei. O ano passado eu fiz a volta da Ilha das Caeiras até a Praia da Costa. E às vezes a gente está remando ali também, vai até a Marinha, no dia que a gente foi aí na Festa da Penha. Cara, o cheiro de merda, desculpa aí a audiência, que tá ali no canal, muda completamente. Você sai da praia onde você tem um mar, né, mais vivo, e aí é um cheiro de merda. Aí, Noé, que você colocou muito bem, eu acho que cadê o Prodespol, Prodesan, Prode não sei o quê? Cadê? Porque assim, o esgoto continua indo para o mar. Nós não temos aí onde tratamento de esgoto, estação de tratamento de esgoto. Onde que tem? Rogério, continua indo para o mar. Hoje eu tenho quase que a certeza que esse sistema Prodesan foi somente para poder aliviar os novos prédios que estavam surgindo, para não manter mais fossa dentro dos prédios e parar de ter os caminhões tirarem a fossa e jogar num determinado lugar que, na realidade, havia interesse do município ou do estado de se construir alguma coisa. Né? Então, o que eles fizeram? Fizeram o sistema Prodesan e ninguém sabe para onde é que vai. Porque tratado não é. Porque eu moro em Itapuã, a 2 quadras da praia, e o cheiro do Canal Bigossi vem aqui, no meu nariz. Né? Quer dizer, mas bonito, então, vai sair um parque horizontal, vertical aqui, né?
Lá na prainha, né? Não, No Morro do aqui na Moreno. Castanheiras. Castanheira. Quer dizer, mas aquilo ali é um cara falido que está por detrás daquilo ali. Ele faliu. Ele tinha uma loja de construção que ele faliu. Ele mora numa casa que foi embargada. E ele vive brigando por aquilo ali. Ele tem algum interesse econômico naquilo ali, porque ele é o cara que mais divulga aquilo. Não vou entrar no mérito de quem é o cara, mas ele é bem conhecido. Né? Então, quer dizer, aqui as coisas acontecem, por exemplo, ali na Darli Santos, eu tenho amigos que tinham terrenos ali, mas que eles não podiam mexer porque aquilo era área de permanente ambiental. O que é permanente ambiental é PPP. Você não pode tocar. Né? Aí o Estado vem, mete o rodo, passou o cerol em tudo ali e está cheio de galpão. Não era área permanente de preservação, APP? O I da Noite podia deixou de ser? Quer dizer, então, quando entra a grana, que esses grupos vão ganhar muito dinheiro, cara, não existe área permanente de preservação, não existe mata, não existe mico-leão, até porque eu vou usar uma frase, se não me engano, foi o Josso, não, foi o Chico Anísio. Vocês estão preocupados com o mico-leão? Se o mico-leão acabar hoje, que falta vai fazer no mundo essa porra? Ele tinha essa razão. Mas, nessas horas, porque quando há interesse, eles querem preservar o mico-leão, o mico-titica, o mico não sei das contas, mas quando eles vão ganhar dinheiro, mete um teleférico aí, bota um restaurante lá em cima. Nós precisamos de movimentar a economia aqui. Pô, economia, você acha que aquilo ali vai movimentar a economia? Nada. Vai movimentar, são duas ferramentas. Ei, gente, eu adorei o horário. Achei melhor horário esse daí, cara. Muito bom que a gente fica, né? Tá menos cansado do dia inteiro, menos estressado. Mas eu vou ter que me retirar, que eu tenho que ajudar aqui a preparar o QRE da galera. E eu quero agradecer aí a Sakura, né? Acho que talvez não comentou, eu entendi o que ela falou aí, foi aquela denúncia da Damares, né? Foi. Hein, Sakura? Não sei, assim, acho que só falta o seguinte, cadê a Damares que se silenciou também, né? Hoje ela é senadora, eu acho que ela tem que falar mais, mostrar mais e mostrar que ela, enquanto ministra, estava certa. E não ficar calada. Ela deu uma mergulhada, né? Deu uma mergulhada, né? Que eu acho que é interessante. Eu acho que ela foi intimidada de alguma forma. Sakura, você que é a primeira vez no canal. Bem-vindo, Sakura. Venha sempre. Vai ser um prazer sempre recebê-lo aqui, viu? Muito boa a participação dela. Nessa transmissão que a gente fez aqui pela manhã, a gente já aumentou 3 inscritos no canal. Tivemos aqui uma audiência muito boa, sempre um pico de 5 a 6 pessoas ao mesmo tempo assistindo. E amanhã vamos fazer de novo, amanhã comentar os depoimentos de hoje, porque parece que já tem um almirante aí também focando aí sendo ouvido lá. E amanhã a gente vai comentar mais, né? Vamos ver se a situação do Estado vai melhorar com essa onda de violência também, dessas greves. E aí amanhã a gente retorna para poder debater como é que foi o dia de hoje. Fechou? Vocês estão me obrigando a acordar cedo, coisa que desde que eu me aposentei, eu passei a minha vida com a corneta no ouvido, e agora eu falei assim, agora eu vou dormir até mais tarde. Mas é bom, eu estava precisando voltar a acordar cedo. Valeu. Valeu. Um abraço, a gente se vê amanhã, se Deus quiser, até mais. 9 horas da manhã, hein? Um abraço.